Fala galera, Augusto Ribeiro aqui e rolou uma bomba vinda de informação de Rogério Scarione e Thiago Grilo do meu Coritiba. Vim falar sobre essa informação e acrescentar algumas coisas. Eu vi o vídeo deles agora, muito legal. Eu sugiro que todos vão lá assistir, mas eu trouxe informações diferentes também sobre isso e também a minha opinião no final e porque eu não tenho tanta certeza se é bom, depende. Tudo depende sobre a possível compra do Independente Del Valle comprar a parte majoritária da SAF do Coritiba, para ter controle, tá? Informação do Rogério Scarione e Thiago Grilo no meu Coritiba é que o Independente Del Valle tem interesse de comprar mais de 50% para ter o controle, no caso 51% ali, para ter o controle sobre a SAF do Coritiba. Primeiramente, vamos falar quem são. Onde dormem, onde vivem, aqui no Globo Repórter. 2006, o Michael Diller e o Franklin Tello compraram o Independente Del Valle. Independente Del Valle, que estava na terceira divisão do Equador. Depois disso, eles tiveram uma grande mudança no clube, tiveram várias coisas acontecendo, inclusive os acessos para a segunda divisão, depois para a primeira divisão, foi campeão da Sul-Americana 19 e 22, foi campeão em 23 da Recopa em cima do Flamengo, tem vindo muito bem, revolucionou, é um time pequeno do Equador que revolucionou o futebol no país, revelou jogadores importantíssimos, jogadores pro Chelsea, Bayer Leverkusen, Manchester City, caras que realmente têm feito a diferença, fizeram um novo modelo de gestão no país e estão, assim, um dos melhores projetos, é um projeto de sucesso na América do Sul, tá? E aí é inquestionável. Vou falar algumas coisas que eu gostei muito para depois ponderar aqui a situação. A gente não sabe ainda a que ponto está a negociação, a gente sabe que está tendo essa negociação. Bruno D'Ancona foi lá pro Equador há um tempo atrás e achavam que era só um passeio que ele estava vendo, mas ele foi lá conhecer as instalações do Independente Del Valle. Tiveram representantes do Independente recentemente aqui em Curitiba e nós sabemos, temos a informação, porque nosso amigo Thiago Grilo estava no mesmo hotel que eles e viu. Pôde ver pessoalmente. A gente não sabe se já está vendido, pode ser que não dê certo, mas tem a possibilidade porque já faz algum tempo que está tendo essas visitas. O Bruno, faz alguns meses que o Bruno D'Ancona foi lá, aí recentemente a gente viu os caras aqui e realmente pode ter, até porque o Rogério mencionou no próprio vídeo que ele deu uma investigada no Lucas de Paula e o cara só desconversou, não negou. Então pode ser que realmente tenha alguma coisa aí com todas essas evidências claras. Eu quero falar mais sobre o próprio Independente Del Valle para vocês verem como é uma mudança bem diferente, inclusive aquilo que a gente tem aqui no Brasil, tá? Eu fui pesquisar várias coisas sobre eles e eles têm uma filosofia muito específica de trabalho. Primeiro que eles valorizam muito a base. Cerca de 25 a 30% de todo o orçamento é da base. Isso nenhum time brasileiro faz. É um valor muito expressivo. Tendo em vista, vamos lá, que fatura o Flamengo 1 bilhão no ano, acho que até mais. Aí eles gastarem 300 milhões em base. Cara, isso não acontece. Não acontece, não acontece. Em nenhum clube aqui do Brasil. Isso é muito expressivo. Eles fizeram um centro de treinamento integrado entre a base e o profissional, que tem até escola. Tem escola, tem acompanhamento psicológico, tem hotel, ficam todos lá. E o quanto mais próximo às comissões técnicas, até do profissional, para eles é melhor. Trabalhar essa filosofia. E queria dizer que eu não tenho, não vou tentar colocar imagens aqui, tá? Mas não achei muitas imagens do centro de treinamento, mas para quem já foi, tem relatos que, cara, é absurdo. É absurdo de tudo, assim, a tecnologia, a integração e tudo mais. E se refletiu em números, porque era um time da terceira divisão, hoje é super campeão, inclusive tá revelando jogadores para o mundo todo. Aqui, uma coisa que eu gostei demais, tá? Sobre a filosofia de cultura de trabalho do Independente Del Valle. Eles mencionam que a cultura de trabalho precisa ser trabalho em equipe e humildade em todas as bases. E eles programam e propagam esses valores em todas as bases. Eu achei muito interessante. Também tem um plano de jogo que é de intensidade e verticalidade, baseado mais num plano de muita marcação e contra-ataque, não só contra-ataque, na hora que pega a bola, de tentar ser mais agudo, times mais agudos, e a gente já viu isso no Independente Del Valle, em jogos de Libertadores, jogos de Sul-Americana, tá? Inclusive foi assim que surpreendeu brasileiros já. Inclusive, eles fizeram um estádio ali no Equador, em Guayaquil, se eu não me engano, em 2.800 metros de altitude, para 12 mil pessoas. O Independente Del Valle é um clube pequeno, é um estádio tecnológico na altitude, mas que, claro, eles investiram bastante nisso, o investimento foi bem alto, mas aí leva na minha preocupação, e eu quero na minha opinião final desse vídeo aqui a respeito dessa possível compra.
Eu acho que seria uma revolução muito grande na visão do Coritiba, do que o Coritiba espera nos clubes brasileiros aqui. Eu vejo com bons olhos essa aquisição, mas tem ponderações, porque assim, eles estão trabalhando, eles trabalharam, pegaram um time pequeno do Equador, da terceira divisão, que não precisava de grandes investimentos, e eles fizeram grandes investimentos para longo prazo. E a gente viu que foi comprado lá em 2006 e os frutos vieram aqui em 2019, começaram a ter mais frutos, inclusive com os títulos deles. Aí a gente tem que pensar o seguinte: o futebol brasileiro é totalmente diferente do futebol equatoriano. E a minha maior preocupação, eu não estou dizendo para não vir, tá? Não estou querendo, se vier é ruim, não. Estou querendo dizer que a minha maior preocupação é o futebol brasileiro precisa de muitos investimentos não no elenco e não só na categoria de base. Você não vê o Independente Del Valle fazendo grandes investimentos em jogadores, pagando, até porque no futebol equatoriano eles não estão precisando fazer tanto isso para disputar bem com os outros times ali. No futebol brasileiro, os times estão colocando muita grana mesmo, em contratações, em várias coisas. Então, assim, sei que a filosofia é muito boa, só que ela não pode parar por aí na filosofia do Independente Del Valle, porque eles assumindo o Coritiba, eles têm que entender que aqui vai precisar de muito investimento no elenco também, para se manter um elenco forte até eles conseguirem implantarem essa questão da categoria de base de 25 a 30% só na categoria de base, pensando em revelar jogador, pensando em fazer dinheiro, porque no final das contas é dinheiro, e o Independente Del Valle fez muito dinheiro com vendas de jogadores, e isso foi importante para eles, e imagino que a SAF do Curitiba está vendo isso também, que pode ter muito retorno financeiro em relação a essa metodologia do Independente Del Valle, só que o Curitiba vai subir, tá tentando subir e deve subir para a Série A no ano que vem, e precisa de investimento já no ano que vem, precisa continuar investindo nos outros anos para se manter na Série A, e o futebol brasileiro é bem diferente do equatoriano, precisa de investimento e muito investimento, não é só na categoria de base. Então a minha preocupação é só em relação ao tempo, o prazo, porque eles têm um trabalho a longo prazo, que eu acho que o Coritiba já trabalha bem a base, mas pode ser muito melhorado, e o Independente Del Valle vem em relação a isso, e pode sim melhorar, pode sim colocar o Coritiba entre os grandes do Brasil, que hoje o Coritiba não está entre os grandes do Brasil há alguns anos. O Coritiba é gigante, é grande, mas se saiu desse núcleo pelos maus resultados, más administrações. Tem condição sobre isso, mas se entender que o futebol brasileiro é diferente, o futebol brasileiro tem peculiaridades, e o futebol brasileiro hoje tem muito investimento no futebol, no profissional, e vai precisar ter. Tá? Eu vi algumas preocupações ali de torcedores falando, mas e para jogar o mesmo campeonato dos dois clubes? Tende a não ter problema, até porque a gente tem o City, que tem o Bolívar, e também tem o Bahia, e os dois jogam Libertadores. A gente tem lá na Europa lá o Girona e o Manchester City, que vão jogar a Champions League. Eu sei que para um outro campeonato, a Mundial de Clubes da FIFA não permitiu que o mesmo dono tivesse dois clubes, isso é verdade, mas no geral, assim, primeiro a gente tem que pensar a pequeno prazo, a gente não sabe se um dia isso pode acontecer, mas assim, no Brasil deve não ter problema, na Libertadores deve não ter problema, e Sul-Americana em casos de campeonatos assim. Tá? Até porque já tem jurisprudência de outros times aí, então creio que não teremos problema em relação a isso, mas é de se observar também. E aí, torcedor, o que você acha dessa bomba, dessa notícia? Vocês têm as mesmas preocupações que eu em relação a isso? Não, é bobeiro o que eu falei. Deixe seu like, Eu fiquei animado, mas com receio, tá? Animado, mas com receio, porque a visão também é muito boa, mas a gente sempre vai se preocupar, porque é sempre uma mudança, e agora parece que a Tricorp está melhorando, o Outfield deu uma melhorada, pelo menos no futebol. Promessa é de grandes investimentos caso suba para a Série A no ano que vem, e a gente vai cobrar isso, e precisamos disso, mas aí a gente não sabe como vai ser, nem aqui quando será, nem a questão dos valores, mas tem o interesse, é real isso, e pode acontecer. Deixe seu comentário aqui, estão todos bem-vindos e tamo junto.